de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando que estava relativamente simples de sair jogando hoje, e nós conseguimos se complicar nos primeiros 8 minutos. E depois que sofre o gol, aí muda de atitude o time e começa a jogar como a gente espera mesmo, que é como a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, muita força, né, muita transição. Hoje uma arbitragem boa, que deixou o jogo correr, e isso favorece muito ao Botafogo pela força física, pela característica de jogo, de muita transição, de muita velocidade, né? E, e o gramado, para mim, é melhor jogar num gramado sintético como esse, para nós, para o nosso futebol, do que jogar num gramado como o que a gente joga. Lá nós nem conseguiríamos fazer um jogo como esse, de tanto passe, bola no pé. Então, assim, a gente reclama muito do gramado sintético de uma maneira geral. E que, claro, não é legal, é mais duro, desconfortável muitas vezes, né? Mas entre jogar num gramado sintético como esse e jogar na Arena Fonte Nova hoje, exceto, logicamente, pelo nosso torcedor, que é o que faz a diferença, eu estou falando do gramado em si, é muito melhor. Porra, é muito melhor para a gente jogar aqui. Você vê que hoje, diferentemente do primeiro jogo que nós vencemos o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, fizemos um segundo tempo de mais controle de jogo, não entregamos a bola para o Botafogo a todo momento. Claro que tem bastante coisa para a gente ajustar e melhorar, mas favorece você dar mais velocidade no passe, você tem mais certeza de onde a bola vem. Na Fonte Nova não dá para dar uma velocidade de jogo parecida como essa. Por isso que eu te falo que é um caso de se pensar. Se não fosse com um propósito político que tem de levar a seleção, eu acho que poderia se pensar em fazer um gramado sintético. Infelizmente, teria que se pensar, porque como o sol diz que não bate e não consegue recuperar a grama, para nós o jogo não flui da mesma maneira lá contra uma equipe ajustada como essa do Botafogo. Sênio, boa noite. A gente teve 4 adversários de parte de baixo de tabela. E tudo bem que o jogo hoje era de Copa do Brasil, mas uma equipe que vem em um bom momento de temporada, vem 2 temporadas, temporada passada e essa muito boas, uma equipe que está brigando pela liderança e pelo título brasileiro. Por que o desempenho hoje conseguiu ser melhor, voltar até ser aquele Bahia que brigou na parte de cima, que figurou o G4 em 10 rodadas do campeonato, hoje conseguiu ser aquele Bahia mais próximo, com um adversário mais difícil em Bom, tese? primeiro que a gente não tem que tirar a responsabilidade quando a gente joga mal. E nós fizemos jogos não tão bons realmente. É uma sequência também grande de jogos, é muito jogo em pouco espaço de tempo. Você tem que motivar sempre os jogadores, tudo. Eu acho que o gramado é fundamental para o estilo de jogo nosso. O Maracanã, jogamos bem contra o Flamengo, com um gramado bom. Os últimos jogos na Fonte Nova, e eu sei que não é uma justificativa pelo resultado em si mesmo, porque hoje nós não ganhamos hoje o jogo, né? Mas pelo prazer que você tem de ver o time jogando. E é algo que não vai acontecer na Fonte Nova enquanto continuar aquele gramado. Então, assim, não é birra com quem administra, com quem nada. É uma realidade, é um fato do que acontece. Então, assim, se o gramado for melhor, a tendência, com o meio-campo criativo, e é a tendência que a gente jogue melhor. Se nós não tivermos a mesma condição de gramado, para nós, a gente sofre um pouco. Para isso, talvez nós tenhamos que treinar outra maneira, se o gramado continuar assim, que fuja um pouco das características nossas para tentar se ajustar, porque lá nós não conseguiremos jogar dessa maneira como nós jogamos aqui hoje, com essa mesma certeza de onde a bola vai no passe. E olha que nós ainda erramos alguma coisa importante aqui no dia de hoje. E não é uma desculpa, é fato. 2 vezes nós jogamos aqui e jogamos bem. Por quê? Né? Porque o gramado lhe oferece uma condição que a bola sempre corre lisa. 3 jogos dos 4 que nós não jogamos tão bem em casa, o gramado péssimo. Então, isso tem influência também no jogo. Boa noite, Sene. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falou um pouco agora E sobre... também, às vezes, desculpa, a gente não joga bem, às vezes, porque o adversário se sobrepõe a gente, joga melhor que a gente, às vezes está, né, o cansaço, tem várias coisas que interferem, não é somente o gramado. Mas tem vezes que você não consegue se sobrepor ao adversário. Desculpa. Não, sem problema. Boa noite mais uma vez, Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Você falava um pouco do desempenho do Bahia, e o Bahia, logicamente, eu imagino que vai estar com a cabeça pensando no confronto da volta, né? Imagino que seja Não. essa a pretensão. Nós só queremos pensar no Fluminense, nós precisamos desse resultado. Era isso Contra que o eu ia te Fluminense. falar. E justamente o Fluminense que vem num bom momento, né? Que Sim. vem de 4 partidas invictas, 3 vitórias, né? seguidas. Como é que você analisa esse confronto com o Fluminense? Eu acho que o Fluminense primeiro mudou um pouco as características de jogar nos últimos jogos, mas
se encontrou, ganhou confiança, não sofreu mais gols nos 3 últimos jogos. Se eu não me engano, foram 3-1-0 nos últimos 3 jogos, né? Eu pude assistir alguns jogos. Tem jogadores muito acima, tem um meio-campo muito acima da média. André e Martinelli no meio são fantásticos. Ganso, eu sou fãzaço do Ganso, então para mim assim não é novidade. Aí você tem o Arias que fez uma Copa América fantástica, né, pela seleção. A chegada do Thiago fez com que eu acho que ganhe-se mais confiança. O próprio Thiago Santos fez ótimas partidas, ao mesmo jogo que eu assisti contra o Cuiabá, se eu não me engano, foi o jogo, jogou muito bem. Então, assim, é um time que tem experiência, tem um treinador já rodado, mudou a maneira de jogar, não é mais aquele futebol tão construído, elaborado de trás, mas que vem tendo eficiência. E aí traz confiança. E sempre é mais difícil você jogar contra times que têm confiança, mas nós precisamos, mesmo fora de casa, tentar fazer 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Então esse é o mais importante para nós. Depois de domingo nós vamos voltar a pensar no Botafogo. Tudo bem, Rogério. Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou bastante sobre a performance do time, enfim, como o time conseguiu entregar hoje num gramado como esse. Difícil a gente não falar de resultado e o recorte do jogo, o gol em si é algo que chama muito atenção em relação ao que foi... O nosso ou o deles? O gol de vocês. O nosso. Diante do que foi o jogo, do que você está falando. E agora a gente vê, principalmente nas redes sociais, vários recortes do gol, assim, falando muito sobre esse estilo do Bahia e sobre, enfim, o que você acredita e a gente vê de futebol. Eu queria, então, que você falasse um pouco do gol no momento em que ele sai, né, no momento em que o Bahia vinha passando, que é o pior até então da temporada, sim, e também desse resultado de 1-1 dentro de um campeonato de mata-mata da Copa do Brasil. Como você enxerga isso? Se nesse momento acaba sendo muito positivo para levar para casa ou enfim... Eu acho que, primeiro, o momento ele continua, em matéria de resultados, continua um momento difícil, porque são 3 empates consecutivos, né? E o que nos deixa felizes é que nós jogamos bem melhor do que nos últimos jogos, né? Eu acho que esse tipo de gol é um gol que é uma bola que a gente trabalha muito, essa bola construída, rodada, é o que a gente tem como característica. Eu até às vezes gostaria de ter essa aceleração que o Botafogo tem, né? O pivô que faz na frente, vem e roda por trás, mas o time foi construído quando nós planejamos com o Cadu, com todos em Manchester, para ter um meio-campo com essas características. E aí nós tentamos sempre ajeitar o restante do time em torno desse meio-campo, né? Então, assim, para nós beneficia muito um gramado como esse. E o Arias hoje voltou a jogar um pouco melhor do que jogou nos 2 jogos anteriores, né? Hoje nós tínhamos o Biel um pouco mais aberto, não tínhamos tanto peso na área, né? Porque o Everaldo ficou fora. Então, tentamos pelos lados do campo e fico feliz do Cauli fazer o gol, né? Eu acho que para ele é muito importante, ele já foi capitão no último jogo, fez um bom jogo, acho melhor do que ele vinha fazendo hoje. Faz um gol, ganha confiança, ele pisar na área é muito importante para a gente, porque você vê que ele até ultrapassa o Biel no lance, o Biel não entra na área. Então, assim, hoje faltou o Biel entrar como segundo atacante, um pouquinho mais na área, mas o Cauli foi bem. E eu acho que, assim, tirando... E só a única coisa que até nós sofremos o gol, não jogamos nada. Aí sofremos o gol. Puta, começamos a jogar pra caramba. Faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo, nós fizemos o gol, né? Faltando 1 minuto, acho ali, né? Naquele minuto nós já começamos a bola. Então, quer dizer, nós temos que jogar da mesma maneira, com 0-0, com 0-1, com 1-0. Isso é uma coisa que eu acho que tem que inspirar a gente a jogar de uma maneira mais regular, independente do começo, fim do jogo, meio do jogo, com um gol atrás, com um gol à frente. Mas eu acho que foi uma jogada bem elaborada, apesar que tem um corte, se eu não me engano, no meio do caminho ainda, numa interceptação, depois volta a bola para o lado. Mas eu acho que representa um pouco do que é o jogo que a gente tenta construir. Boa noite, Sene aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Com base no empate de hoje, o jogo da volta, o torcedor do Bahia vai fazer uma grande festa. Sim. Dá para dizer que o Bahia, mesmo que seja levemente, é favorito para buscar essa classificação por ter o seu torcedor ao seu lado? Ou esse equilíbrio das 2 equipes vai ser demonstrado também na volta? Eu já fico feliz de conseguir fazer um jogo, porque esse time do Botafogo é muito bom time. Eu acho muito bom time. Gosto muito do estilo de jogo, das opções. Isso que tem contratações ainda que não chegaram. Eu até não sei como é que vai encaixar tanta gente boa para jogar. Porque é muito jogador bom que está vindo, né? Jogadores de muito valor financeiro e valor técnico, né? Que agregam muito ao time. Então, eu vou ser honesto com você. Eu acho até o Botafogo, no cômputo geral, pela posição que ocupa no Campeonato Brasileiro, por jogar uma Copa Libertadores, pelo que apresentou contra o Palmeiras aqui, que é um candidato fortíssimo, né? A título. Pelo número de jogos que vence dentro da sua casa, e se eu não me engano, é um dos melhores visitantes, ou estou enganado?
de Campeonato Brasileiro, fora de casa, não tenho certeza, mas acho que é um dos melhores visitantes. Eu acho ainda o Botafogo levemente favorito, mas eu acho que a torcida, os 40, 50 mil que vão ao estádio, podem, acho que fazer equilibrar um pouco mais esse duelo. Mas eu fico muito feliz pelo meu time, pela coragem de propor um jogo, de fazer um jogo bem feito, bonito, com um estilo próprio. Eu fico contente por isso e pela reação. Porque não é fácil reagir contra o Botafogo jogando o que nós jogamos em 8 minutos, mudar da água para o vinho dos 8 minutos em diante. E, no segundo tempo não tivemos tantas oportunidades. O Botafogo também não teve tantas oportunidades assim. No segundo tempo foi mais... E nós tínhamos que marcar melhor o Botafogo. E agora vamos tentar traçar uma estratégia para o jogo da Fonte Nova. Mas no mínimo, eu diria para você, uns 50-50. No mínimo, acho que senão o Botafogo hoje vem de um ano passado já muito bom e reforçou muito. Então a gente tem que respeitar a realidade dos fatos. Senhor, eu queria falar de um atleta que já foi apresentado e já estreou, inclusive, Sim. que é o Luciano Rodrigues. Inclusive, a torcida está nessa ansiedade Sim. de vê-lo mais em campo, a contratação mais cara da história do futebol Sim. nordestino. Queria você, como treinador, falasse um pouco mais dessa contratação e como você pensa em utilizá-lo ao longo das partidas, ao longo da temporada. O Lute hoje eu até... primeiro foi um investimento do grupo, que é a longo prazo, é um garoto, né? É um garoto ainda também, e com certeza terá suas oportunidades. Eu só não coloquei ele no jogo porque eu não consegui treiná-lo. Ele fez um treino, foi para o jogo, eu tentei arriscar na Fonte Nova, e não é tão simples você entender, principalmente um jogo onde o Botafogo exige tanto da parte defensiva, né? Então, hoje eu fiquei um pouco inseguro em colocar somente com 2 treinamentos, e ontem foi muito curto, nós fomos treinar no Flamengo, ontem foi bem curto o treinamento, porque 3 em 3 dias jogos. Eu espero nessa semana poder treiná-lo melhor, ou na função central, na própria função que o Cauli faz, que eu acho que a primeiro momento é o que aqui exige menos informações defensivas, tá entendendo? E, na minha opinião, o que eu gostaria mesmo é usar ele por um dos 2 lados para jogar à frente. Mas a gente precisa de um pouco de tempo para explicar, para trabalhar, para repetir, até mesmo pelo tempo que ele ficou praticamente trancado no hotel. Ele não treinou 2 semanas, não é tão simples você pegar um cara, né, que está... Agora, eu acho que é um jogador com potencial, acho que é um jogador que vai se desenvolver, bate muito bem faltas, pude treinar com ele um pouquinho, já tinha visto que ele batia bem falta, ontem treinei um pouquinho com ele. É um jogador que eu acho que vai trazer, a médio e longo prazo, vai trazer coisas boas para o clube e para o grupo, que investiu um dinheiro considerável nele. Mas a gente precisa treinar. Hoje o jogo estava muito apertado. Por exemplo, o Ratão ele já sabe mais ou menos o que eu preciso defensivamente. Então ele cumpriu aquela função. O Everaldo foi para 9. E o Tassiano, que fez uma partida taticamente muito boa, porque o Luiz Henrique é infernal, né? O cara, ele 1 para 1 é muito difícil, 2 para 1 é difícil segurar. Então, assim, o Tassiano, quando foi para o lado de lá, foi taticamente para resolver o lado do Juba, ajudar, que o Juba já estava um pouco mais cansado. E o Ratão fez bem esse lado defensivo. Então, o Lúcio vai ser usado com o passar dos jogos da temporada, mas eu preciso, no mínimo, fazer alguns treinamentos com ele para explicar como a gente marca. A parte ofensiva, acho que por si só ele já tem como característica, mas defensiva tem que colaborar. No nosso time, a parte defensiva ela é muito importante, o comportamento defensivo é muito importante. Rogério, no jogo do Internacional, na zona mista, o Biel falou que, felizmente ou infelizmente, você optou por tirar ele, que ele é fominha, quer sempre estar jogando e tal. E hoje, pelo menos o registro feito pela TV é de que ele teria dito, sempre eu que saio e tal. Eu queria que você falasse sobre essa mudança, sobre essa tirada do honestamente, eu acho que isso é normal do atleta reclamar, qualquer um que saia, né? Tem que lembrar que ele foi escolhido para entrar antes de sair. Né? E que o jogo, vamos ser sinceros, não ofereceu para ele os confrontos, o lado que ele jogou, o Damian, como é que é o nome dele? É isso, né? O uruguaio, né? Acho que ele marcou ele bem, ele não levou vantagem em nenhum confronto. Biel não conseguiu produzir e também marcou muito bem ele, quer dizer, é um jogo, o Botafogo faz um jogo muito físico, o que não é muito... Não vai de encontro muitas características do Biel. Então, assim, ele não conseguiu produzir. Ele poderia ter saído no intervalo já do jogo. E saiu naquele momento. Assim como tem momentos que ele entra e decide um jogo. Assim, momentos que ele vai sair jogando e vai conseguir fazer um grande jogo. Mas sobre o cara falar, sempre tal... Isso, é completamente do jogo e não vejo maldade, não vejo absolutamente nada nisso.
Todo mundo quer jogar até o final. Todo mundo quer ficar até o final. Eu sempre falo que antes de você sair de um jogo, você tem que lembrar que o treinador escolheu colocá-lo no jogo. E isso é muito importante. Sinal que a gente gosta, acredita, confia nele, mas o jogo não se apresentou de uma maneira que ele não conseguiu pesar na área, não conseguiu levar vantagem nos dribles, no 1 contra 1. Então, hoje, no dia de hoje, ele não produziu. E por isso ele foi substituído, assim como entendo perfeitamente qualquer atleta, né, achar que está saindo muito cedo do campo.